Então, pessoal, isso aí. Vamos começar aqui. A gente tinha acabado de ver a questão do caminho inverso, ou seja, a gente mostrando que quais são as suposições e a construção que se faz para sair de um espaço de Hilbert que, entre aspas, é bidimensional para um produto tensorial de outros dois espaços de Hilbert, né? Espaços de Hilbert. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? É aquela brincadeira, né? Pega uma função, fixa uma variável, pensa naquilo como uma função de uma outra variável. Decompõe agora essa única variável num certo espaço de Hilbert e agora pega essas componentes e encara ela como funções daquela primeira variável que você fixou. E agora expande aquela variável num outro espaço de Hilbert, né? Então você pode fazer isso com tudo, com Rθ, com XYZ, né? Mas tem aquela questão complicada do fato de que você precisa poder dar um significado independente, ou a construção do espaço de Hilbert ser independente da outra variável. Né? Aquela questão, eu vou fazer um espaço de Hilbert para x, para y, para cada x, mas o espaço de Hilbert eu faço de forma igual, não tem uma transformação muito complicada de um espaço de Hilbert para o outro. Né? De certa forma, até eu identifico como o mesmo espaço de Hilbert. É o que a gente faz na prática. Né? Isso tudo tem a ver com a geometria subjacente, que é uma geometria simples, que é a geometria euclidiana, né? Mas módulo essas complicações todas, esse é o ponto, né? Você começa com uma função de duas variáveis e mostra que isso pode ser pensado, né? Ou seja, você pode começar com uma função de duas variáveis e no fim isso aqui pode ser pensado como uma coisa do tipo IJ. Eu não vou usar a mesma notação da outra aula, porque eu não lembro de cabeça, mas é uma coisa do tipo EI de x. Aí eu vou dar uma outra letra, porque poderia potencialmente ser um espaço de Hilbert diferente. É isso aqui, tá certo? O que é extremamente interessante, porque você veja que, por mais que uma função de duas variáveis, você possa imaginar que tem uma relação extremamente complicada entre uma variável e outra, essa expressão mostra pra gente que você pode fazer qualquer tipo de combinação complicada de x e y como uma soma de produto de funções. Aqui é Pj. Produto de funções que uma só depende de x e outra só depende de y. Tá certo? Se você junta essa ideia com a ideia da separação de variáveis, na verdade, se você junta essa ideia com a ideia das equações lineares, você sabe que o que vale para uma função vale para uma soma que dá aquela mesma função. Então você vê naturalmente que se esse cara satisfaz uma equação diferencial parcial, isso aqui também vai satisfazer. Mas escrever uma função de duas variáveis dessa forma é o passo inicial do método de separação de variáveis. Então você vê que essa hipótese que a gente fez para fazer essa decomposição é, na verdade, a hipótese matemática mais precisa por trás do método de separação de variáveis. Então, o método de separação de variáveis e decomposição via produto tensorial são a mesma coisa. Só que uma você aprende de forma prática, quase algorítmica, né? Você tem uma receita de bolo que você aplica ali e resolve o problema. E aqui a gente está construindo a estrutura matemática que justifica você poder fazer aquilo lá. Certo? Então isso foi feito. Bom, então vamos tentar entender um pouco as consequências e mais precisamente como isso interage com o método de separação de variáveis, tá? Então vamos ver o seguinte, vamos pegar um problema de mecânica quântica assim. IH cortado, psi ponto, tá? É a derivada, igual P1 sobre 2M1 mais P2 ao quadrado sobre 2M2. Então é um sistema de duas partículas, mas em uma dimensão só, com um certo potencial, V, x1, x2. Certo? Isso aqui é aplicado em psi, né? Equação de Schrödinger para um vetor de estado. É claro que isso aqui a gente chama de hamiltoniano. Okay? Então a gente vai pensar aqui em dois casos. Caso A. No caso A, o nosso H ele é de tal forma que o nosso potencial Vxy é igual a V1 de x. Deixa eu ver essa conotação. P1, P2, tá certo. Então não é xy, x1, x2 é V1 de x1 mais V2 de x2. Tá certo?
Então você vê que esse caso aqui parece que vai ser mais simples, tá? Mas a gente vai discutir já o detalhe. E o caso B, que é o nosso H, é constituído de forma que o V de x1, x2, não pode ser escrito assim. Não, isso. V1 mais V2. Ok? Bom, vamos ver o caso, vamos discutir o caso A. Não, isso digamos, é a constituição do problema. Né? A Hamiltoniana não é algo que você obtém a posteriori quando você resolve o problema. Na verdade, a Hamiltoniana você modela para que o seu sistema dinâmico, digamos, explique um certo fenômeno físico específico que você quer explicar ou descrever. Certo? Então, eu só estou dizendo o seguinte, imagina que você vai construir um problema de dinâmica e que você construiu a Hamiltoniana, né, considerando as interações físicas entre as partículas, e por acaso, depois que você fez isso, você encontrou isso. Tá certo? Não vai ser praticamente nunca o que vai acontecer, a não ser que o seu sistema seja um de que são duas partículas que não interagem, mas ambas são osciladores harmônicos. Então, isso aqui vai ser m ômega quadrado x1 quadrado da partícula 1 e esse cara vai ser da partícula 2, entendeu? Ou seja, esse cara aqui seria uma coisa do tipo m1 ômega 1 ao quadrado x1 ao quadrado e esse aqui m2 ômega 2 x2 ao quadrado, certo? Então, esse aqui seria o exemplo de que você começou a modelar um problema. O teu problema é basicamente dois osciladores harmônicos que não estão interagindo, né? E aí, naturalmente, o potencial que aparece é esse aqui. O potencial total é a soma desses dois potenciais mais simples aqui. Mas, por exemplo, digamos que agora você não está mais com dois osciladores desacoplados. Digamos que, na verdade, os dois osciladores estão acoplados no sentido de que a mola não une. Tá vendo? Quando eu escrevo assim no potencial, a mola está unindo a minha partícula x1 à origem. E aqui a minha partícula x2 também à origem. Mas digamos que a minha mola uniu x1 a x2. Então, nesse caso, partícula 1 a partícula 2. Nesse caso, seria, eu teria que ter botar só um K, 2, e aparecer uma coisa assim, ó, x1 menos x2 ao quadrado. Aí seria um oscilador harmônico e seriam essas duas partículas oscilando uma entre a outra. Aí você não consegue escrever isso dessa forma. Você fala, mas eu posso abrir o quadrado, então eu vou ter um termo x1 quadrado, termo x2 quadrado, ótimo. Porém, você vai ter o termo de menos 2 vezes x1 menos vezes x2, que não te permite escrever essa fatoração completa. Entendeu? Não, a gente vai discutir os dois casos e ver como que esses dois casos interagem com essa ideia de decomposição em produto tensorial. Não muda nada, só fica mais fácil. Porque no fim, né, se você precisar, a gente vai mostrar aqui um problema de transformação para o centro de massa, aí o centro de massa é simplesmente uma combinação das posições, entendeu? Enquanto que se as massas forem diferentes, é uma combinação ponderada. Não, vou discutir essa ideia num contexto de resolver um problema físico, que basicamente vai ser o problema de resolver o problema de autovetores e autovalores, né, que você resolve inicialmente para resolver a evolução temporal de um problema na mecânica quântica. Então, você geralmente cai numa equação diferencial parcial, e essa equação diferencial parcial você pode decompor ela dependendo da estrutura desses operadores aqui, que é o que a gente vai discutir agora. Certo? Então, no caso A, a gente tem aqui, né, V1 mais V2, e, portanto, a gente pode escrever o nosso H como sendo H1 mais H2. Certo? Lembrando que agora aqui, esse H1 vai ser P1 sobre 2M1 ao quadrado, né, o P1, mais o V1, X1, e depois o H2, a mesma coisa com 2. Certo? Bom, mas tem mais uma coisa importante aqui, né? A gente sabe que são posições de partículas diferentes
e, portanto, comutam. Né? A gente sabe que essa estrutura vem do parente de Poisson, e lá no parente de Poisson, posição de partículas diferentes comutam, momentos de partículas diferentes comutam também, e posições e momentos de partículas diferentes comutam também. Foi a tabela de comutação que eu escrevi logo no começo desse curso, desse tema. Certo? Portanto, eu tenho que H1 e H2 comutam. Certo? Bom, isso nos permite o quê? Resolver separadamente. Tá? Esse N aqui é o rótulo necessário para dizer quais são as energias. Bom. E H2, E2, N, certo? Ou seja, eu tenho agora meu problema de separado em duas hamiltonianas, e por ele estar separado em duas hamiltonianas, eu posso resolver dois problemas de autovetores e autovalores, em vez de resolver só o meu problema original, digamos que seria esse cara aqui, seria uma coisa do tipo energia total, com certo rótulo, vou botar M para não confundir, igual a um valor de energia total, M, total, M. Isso aqui está simples de entender, pessoal? Está tranquilo? É só para lembrar que esse cara aqui são os valores, os autovalores. Ah. É verdade. Tem a segunda hamiltoniana que você colocou H2, ali depois o autovalor. O autovetor da segunda equação. Ah, porque eu errei. É isso? Isso. É amanhã. De última linha que você escreveu. Esse texto aqui? Seria a energia total do sistema. Esse aqui é o H, que é o H, né? É esse cara aqui, ó, que é H1 mais H2. A gente, em vez de resolver isso, vai resolver duas separadas. A gente pode resolver duas separadas, certo? E mais que isso, na verdade, né? Aqui que entra um pouco, entra totalmente a discussão do começo dessa sessão, que é o seguinte. Eu posso pensar que esses caras aqui são autovetores que pertencem ao mesmo espaço de Hilbert, tá certo? Ou eu já posso usar o maquinário que a gente desenvolveu de produto tensorial e resolver esses caras isoladamente. Tá? Então eu vou construir um espaço de Hilbert para esse operador e um espaço de Hilbert para esse operador aqui. Certo? Então nesse caso, aqui teria um 1 aqui, para dizer que esse cara aqui são vetores do espaço V1. Certo? E aqui eu teria que botar um 1 aqui. Certo? E um 2 aqui, um 2 aqui e um 2 aqui. Certo? E aí esse espaço aqui então seria o E total, M, aí eu botei M para não confundir, que já é um terceiro espaço de Hilbert, tá? Seria dado por E1, N, 1, tensor, E2, N linha, certo? 2. Tá compreensível isso aqui? Professor, mas por que a gente está fazendo o total? A gente vai resolver os dois separados, né? A gente pode... Então, se nós não quisermos resolver os dois separados, nós teríamos que construir esse vetor aqui, descobrir que ele é totalmente degenerado em relação a esse H2, tá certo? E veja, esse aqui vai ser os autovetores desse cara aqui. A gente sabe que os dois comutam. Então a gente sabe que vai ter uma independência do autovalor de um em relação ao outro, certo? E aí nós temos que fazer aquela questão da filtragem e construindo o espaço de Hilbert de uma vez, certo? Só que agora a gente desenvolveu todo aquele maquinário de produto tensorial. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu isolo esse problema num certo espaço vetorial, que eu vou chamar de V1, eu isolo esse problema num outro espaço vetorial V2 e vou construir agora os meus autovetores do H como produto tensorial desses dois caras aqui. Né? Fazendo isso aqui, é fácil a gente ver que né?
quer dizer, antes da gente ver isso especificamente, como que a gente vai construir agora os operadores? Porque esse cara aqui a gente já viu. A gente construiu os vetores, certo? Os operadores também, a gente viu como é que a gente pode construir esses dois operadores aqui a partir de elementos. Essa energia brutal é uma definição? Ou é tipo você definiu para ser um produto tensorial? Ou ela é... Pode ser uma definição. Posso estar simplesmente, nesse ponto, se você quiser, eu posso estar simplesmente definindo esse símbolo. Porque eu ainda não mostrei que vai ser um autovetor, entendeu? Eu poderia fazer o contrário também. Eu poderia dizer que esse cara aqui é um autovetor desse operador e mostrar que ele pode ser escrito dessa forma. Aí seria uma igualdade. Tá certo? Mas então a gente discutiu esse pedaço aqui, a gente discutiu e também discutiu o produto tensorial dos operadores, certo? Uma coisa que falta nessa construção individualizada é o seguinte. Eu sei fazer o produto dos vetores, para encontrar elementos do produto do espaço, né? Ou seja, eu posso encontrar vetores que habitam esse espaço aqui, V1, V2, tá certo? E a gente construiu também o espaço OP, V1 e o espaço OP, V2, né? E discutiu como calcular produtos de operadores desses espaços aqui. Agora, como que eu construo operadores no espaço produto tensorial, que seria esse cara aqui? Como é que eu construo elementos desse espaço que vão me permitir escrever essa expressão aqui? O que eu sei entre a relação entre esses dois operadores aqui? É que eles comutam, certo? Quem operador comuta com qualquer outro operador? Que operador comuta com qualquer operador? Identidade. Então, a gente pode fazer o seguinte. Nesse espaço, eu vou estender o meu operador H1 do espaço 1 para um operador neste espaço aqui, tá? Porque, veja, é uma certa sutileza, mas esse operador ele não está definido nesse espaço aqui. Ele está definido só nesse espaço aqui. Eu preciso de alguém que esteja definido nesse espaço aqui, se eu quiser realmente construir um operador hamiltoniano total que vai descrever, que vai ter esses objetos aqui como autovetores. Tá certo? Como é que a gente faz isso? Eu vou definir o seguinte. H. O autovetor está definido nessa operação de produto tensorial. E é o meu operador também. O problema é o operador atuando no autovetor. Daqui para cá, eu simplesmente sei construir vetores e a partir dos vetores você construir esse espaço de vetores aqui. Mas eu ainda não falei nada de como eu vou construir esse cara aqui. Mas a gente já não tinha definido o produto tensorial entre operadores? Sim, mas a gente definiu o que a gente vai usar como uma ferramenta básica. Mas como que a gente vai usá-la para definir como que a gente sai desses dois e chega de volta nisso aqui, é o que eu vou fazer agora. Certo? Porque isso aqui depende muito dessa estrutura, tá vendo? Vocês já vão entender por quê. Então eu vou definir que o meu operador H1 nesse espaço, ele vai ser dado assim, ó. Eu vou chamar isso de 1, 2, tá? Ele está definido no espaço 1 tensor 2, certo? E ele é assim. É aquele mesmo operador que eu já tinha, tensor, identidade no espaço 2. Tá certo? E vou definir também H2 no espaço produto tensorial, definir como sendo identidade em 1 tensor H2 em 2. Tá certo? Eu só posso escrever dessa forma porque eu quero, digamos, introduzir esse pedaço da estrutura.
Na hora que eu individualizo e crio dois espaços separados, com dois operadores separados em espaços separados, na verdade eu estou tirando do problema uma certa informação que eu já tinha, que era essa aqui. Para eu reintroduzir essa informação, eu preciso construir os meus operadores dessa forma. Pode explicar de novo? Bom, deixa eu ver se eu consigo falar de uma forma diferente. Quando eu construo meu problema físico e tenho uma Hamiltoniana dessa forma, isso me permite, né, eu posso inspecionar a minha Hamiltoniana e perceber que aqui eu tenho somente graus de liberdade de x1 e p1 e aqui eu também só tenho de x2 e p2. Certo? Ou seja, eu sei então que esses dois operadores vão comutar no meu espaço de Hilbert final, que é o que eu quero trabalhar. Certo? Isso me permite fazer uma certa simplificação do meu problema. Eu vou falar o seguinte, eu sei que eu tenho esse espaço de Hilbert maior, mas em vez de lidar com ele diretamente, eu vou tentar lidar com um espaço de Hilbert menor. Aí eu defino esses dois novos espaços de Hilbert aqui. Mas no momento que eu faço isso, eu estou pegando somente x1 e p1 para construir esse cara e somente x2 e p2 para construir esse cara aqui. Na hora que eu faço isso aqui, essa informação não está mais presente lá. Né? Porque, em princípio, eu posso ter problemas desse tipo aqui, mas que não comutam. Quer dizer, seria um pouco mais complicado. Mas eu posso ter problemas diferentes desse problema aqui que não permitem fazer essa mesma decomposição. Certo? Agora eu preciso introduzir isso aqui de volta no meu problema. Para eu introduzir isso aqui de volta no meu problema, eu preciso dizer como que esses operadores aqui podem ser levados para esse espaço aqui. Como eu quero operadores que vão comutar entre si, eu preciso construí-los assim. Né? Quando eu faço, quem é o produto H1, 1, 2, vezes, não é produto tensorial, é vezes, agora é produto de operadores, tá? H2, 1, 2. Quanto que é isso aqui? Ó, esse vezes esse, produto tensorial, esse vezes esse. Certo? Foi isso que a gente viu na aula. A gente não viu essa fórmula especificamente, mas é uma indução direta do que a gente viu na aula passada. Então, isso vezes isso vai dar o quê? Vai dar o próprio H1. Tensor H2 em 2. Tá certo? Só que se eu fizer a ordem inversa, tanto faz, porque aí vai ficar... Né, dessa forma que eu fiz, fica H1 vezes identidade de 1 e identidade de 2 vezes H2. Se eu fizesse ao contrário, se eu fizesse o 2 vezes o 1, ia ficar a identidade vezes H1 e aqui ia ficar H2 vezes a identidade. Mas dá no mesmo, porque a identidade comuta com o operador. Tá certo? O que eu quero dizer é que isso aqui, se a gente quiser ser bem preciso, fica assim, ó. Esse cara aqui vai ser H1, 1 vezes a identidade de 1, produto tensorial, isso, a identidade de 2 vezes H2, 2. Tá certo? Só que agora eu posso trocar a ordem, eu posso botar esse cara para cá e esse cara para cá. Se eu trocar a ordem, isso aqui vai ficar igual a H2 de 1, 2, H1 de 1, 2. Eu acho que eu não entendi a motivação de você separar os espaços de Hilbert em espaços menores. A motivação é bem simples. Eu quero resolver problemas em dimensões menores primeiro e usar pecinhas mais simples para construir o espaço mais complicado. Em vez de simplesmente ter que resolver o espaço complicado de uma vez. Mas é o que a gente fazia antigamente. Era, mas a gente fazia isso usando o que a gente chama de método de separação de variáveis, que essencialmente é isso aqui que a gente está descrevendo, só que de uma forma meio receita de bolo.
faça isso. Encontre uma maneira de isolar a variável. Ah, então agora tem aqui uma coisa que só depende de uma variável, só depende da outra. Então tem que ser igual a uma constante. Use a constante de separação. Agora você isolou em dois problemas menores. Resolve o problema. Aí tem um problema que tem duas dimensões ainda. Quebra de novo. Entendeu? Isso que a gente está fazendo, nesse caso, é isso que eu estou demonstrando matematicamente com mais precisão para vocês agora. Eu só estou mostrando, digamos, a formalização por trás daquilo. Certo? E depois a gente vai abandonar isso aqui. Ninguém vai ficar escrevendo um negócio tão horroroso quanto esse, com tanta anotação, entendeu? Mas vocês precisam entender o que vocês estão fazendo na hora que vocês estão fazendo, seguindo esses passos, entendeu? Eu não entendi aquela conta ali do meio, porque na minha cabeça tem dois produtos sensoriais, daí vira um produto sensorial, você manipulou as coisas ali do jeito que você queria, não consegui compreender. Como é que um produto virou dois produtos e dois produtos sensorial viram um produto sensorial? Vamos lá. Então deixa eu tirar isso aqui para a gente ter espaço. Como é que a gente definiu a aplicação? Você tem aqui o nosso... Vamos pegar o H1. 1, 2. Aplicado num Psi1, Psi2. Vocês lembram da definição disso aqui? Pela aula passada, isso aqui vai ser igual a H1, 1, em Psi1, Psi1, 1. Agora, o produto tensorial de vetores e identidade 2, Psi2, 2. Tá certo? Essa é a definição. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar H2, 1, 2, em isso aqui que eu apliquei, H1, 1, 2, que estava aplicado aqui. Esse 1, 1, esse 2, 2. Certo? Veja, na nossa definição lá atrás, para a gente definir a ação desse operador aqui, a gente falou, o primeiro operador atua no primeiro vetor, o segundo atua no segundo, e eu pego o que é que seja que eu encontrei aqui, que é um novo vetor em 1, e calculo o produto tensorial do que é que seja que eu encontrei aqui como um outro vetor em 2. Certo? Essa é a regra. A gente definiu. Agora, eu vou encarar isso aqui. É simplesmente o produto tensorial de dois vetores. Então, quando eu aplicar o 2 aqui, como é que vai ficar? Vai ficar assim. Isso aqui, lembra, isso aqui é um vetor em 1, esse cara é um vetor em 2. Esse cara aqui recebe o operador de 1 que está no 2. Então, vai ficar assim. 1, H1, 1, Psi1, 1, produto tensorial. Agora esse cara é o H2, então aqui no segundo operador é o H2, 2, né? Fica H2, 2, 1, 1, 2, 2, que é esse cara aqui, não tem 2 embaixo. Não tem 2 embaixo, tá? Esse 2, 2. Tá certo? Então eu só segui a regra que eu apontei na aula passada. Só que se você olhar para essa expressão aqui, você sabe que isso aqui, agora lembrando lá de mecânica quântica 1, eu defini como sendo um novo operador. É assim que eu defini um novo operador. Isso aqui é um operador e esse cara é outro operador. Mas isso que eu acabei de escrever é exatamente igual, pela regra da aula passada, a esse operador tensor, esse operador atuando aqui. Tá vendo? Então é sempre assim. Você pega a regra de dentro e puxa para fora.
Você está vendo que através da regra da multiplicação do operador vezes o vetor, eu descubro qual é a regra de produto de operador com operador. E foi assim que a gente definiu lá em mecânica quântica 1 também. A gente definiu o produto entre operadores a partir da ação subsequente de operadores diferentes no mesmo vetor, por exemplo. Certo? Foi assim que a gente, na verdade, definiu o que é uma operação linear. Certo? Pessoal, isso aqui parece introduzindo muito mais complexidade para o problema do que precisa, tá? Mas na hora que vocês forem fazer conta, se vocês lembram dessas coisas, ou pelo menos têm na cabeça, em algum lugar, essas coisas aqui, na hora que vocês tiverem uma incerteza, ou vocês não souberem exatamente como operar, se vocês lembrarem disso, vocês vão saber, entendeu? A gente vai depois, a maior parte dessa notação mais pesada, a gente vai simplesmente tirar ela, porque as contas são mais ou menos naturais, você não precisa disso, entendeu? Mas é bom saber isso aqui, porque senão você fica tateando no escuro, entendeu? A gente tem uma igualdade direta entre a última linha do primeiro quadro e a última do segundo? Sem os vetores, Sim. Sim? É porque se você olhar para cá, ó, isso aqui é o próprio H1. E esse cara aqui é o próprio H2. Então eu acabei de mostrar que essa aplicação aqui é isso aqui. Que é exatamente o que estava lá, né? Vou falar. Você introduziu o operador de identidade ali, porque eu não entendi de onde que ele saiu. O que aconteceu para ele aparecer? Ele veio da definição. Foi assim que eu estendi o meu H11 para ele habitar o espaço 12. E a mesma coisa aqui. Eu tinha o H22, que é o H2 definido no espaço V2, ponto final. Ele não pode atuar no espaço de V1. Mas agora eu estendi ele, ó, por essa definição aqui. Aí tem a identidade na extensão dele, tá vendo? Professor, mas então por que você tem uma identidade e não você se eles estão no mesmo espaço? Você disse, por que eu não simplesmente escrevi só H1 aqui? Ah, não, porque eu queria só lembrar vocês o que está acontecendo, entendeu? Porque se eu poderia fazer um outro operador complicado aqui, que seria um A1, um A2, um C2, D2, sei lá, alguma coisa assim. E na hora que eu calculasse o produto, ia ter esse pedaço vezes esse e esse pedaço vezes esse. Né? Só para vocês entenderem. Quando você definiu a produto de operadores, você não precisa implicar em identidade. Como é que é? Quando você definiu o produto tensorial de operadores, você não precisou... Não, a identidade, nesse caso, ela foi introduzida dessa forma para que H1 comute com H2. Foi o que a gente estava provando por último. E quando a gente simplesmente faz o produto tensorial, a comutação não importa. Não, a comutação vai depender de como essas componentes vão interagir. Pode ser que comute, pode ser que não comute. Certo? Vou ter uns exercícios bons no livro que eu vou passar para vocês, inclusive porque você pode ver assim, digamos que você quer fazer uma rotação no espaço bidimensional. Então você tem assim, x1, x2, tá certo? Você vai fazer uma rotação. Agora, digamos, deixa eu fazer assim, deixa eu estar botando aqui, botar assim, x1, y1, tá certo? Só que eu vou botar no mesmo vetor, eu vou botar a posição no plano de uma segunda partícula. x2, y2. Tá certo? Como que eu faço a rotação desse espaço? Eu sei que para rodar esse espacinho aqui, eu teria que ter uma coisa do tipo cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Todo mundo lembra que isso aqui é uma rotação no plano? Mas como é que eu faço agora, pessoal, para ter uma matriz, uma única matriz, ou seja, um operador linear, que descreva a rotação nesse espaço aqui? Você quer rotacionar os dois pares de coordenadas. Isso. Eu vou escrever assim, ó.
x1, y1, x2, y2. Deixa eu só ver se eu estou dando um exemplo ruim aqui. Espera só um instante. Não, não, o exemplo aqui vai ficar ruim. Não, porque vai ficar muito mais complicado e não vai lembrar o que vocês queriam. Espera aí. Não vai lembrar algo que vocês estão acostumados. Seria tentativa de um boost, espaço quadridimensional, uma rotação? Não, eu só ia mostrar que ia ficar. Porque se você fizer aquela conta do jeito que eu estava mostrando, você ia encontrar o seguinte, ó. Você ia encontrar identidade, só que isso aqui que eu estou mostrando, né? Aqui é C0 e aqui é essa aqui, ó, cosseno, seno, menos seno, seno. Tá certo? Isso aqui ia fazer a rotação em um e não no outro e vice-versa. Quando você, né? Você teria que somar, fazer a combinação dessa com outra, mas você está vendo que está dando errado? Porque naquele caso o vetor ali é a soma direta e não um produto direto. Então, é porque a gente usa a soma direta geralmente para descrever estados de muitas partículas em mecânica clássica. Só que na mecânica quântica é o produto tensorial e não a soma direta dos estados. Né? Porque no caso da mecânica clássica, eu tenho posição de um, x e a posição do outro, y. Só que eu também tenho a posição do 2 em x e a posição do 2 em y. Está vendo que eu estou somando os espaços? Eu não estou pegando para cada um desses todos esses. Tá certo? Isso é diferente porque no estado da mecânica clássica é o estado individual de cada partícula. Então é a posição aqui no plano da partícula e a posição da outra partícula. Tá certo? No caso da mecânica quântica, as perguntas que nós fazemos são diferentes. Eu pergunto o seguinte, qual é a probabilidade de encontrar essa partícula se a outra está ali? Qual o estado, né, do estado composto de duas partículas, qual é a probabilidade da primeira estar aqui se a outra está ali? Então, para cada estado da outra, eu tenho que ter todos os estados da primeira e vice-versa. Então são mutuamente dependentes, então não tem como ser uma simples soma linear. Exatamente. Isso aqui, essa justaposição de dois vetores seria o que a gente chama de soma direta. Tá certo? Que a gente não viu ainda com esses... A gente ainda vai ver, mas como a gente não viu, eu prefiro deixar esse exemplo para outro momento. Certo? Não tem um exemplo simples que eu possa dar para vocês. Como é que é? Bom, vamos seguir aqui. Agora, digamos que eu queira voltar e ver como que eu resolveria isso no caso usual, certo? Então, a nossa newtoniana total, original, ela vai ser simplesmente assim. Já para vetores para funções de onda, tá? Ia ficar uma coisa assim, h cortado ao quadrado sobre 2m1, del 2, del x1, 2, mais v1 de x, menos h cortado ao quadrado sobre 2m2, del 2, del x2, 2, mais v2 de x2. Certo? Então, para eu encontrar meus autovalores, o que eu teria que fazer? Eu teria que resolver isso aqui, né? Deixa eu botar assim. Não vou ganhar nada com isso. Isso aqui aplicado em psi de x1, vou botar assim. Vou fazer direito. V2, x2,
aplicado em psi de um certo E de x1, x2 é igual ao meu E total x1, x2. Tá certo? É assim que eu resolveria esse meu problema, simplesmente usando as técnicas que a gente já conhece, né? E agora eu teria que resolver essa equação diferencial parcial para encontrar meus autovetores, certo? Como que a gente faz isso? Na prática. A gente usa um método de separação de variáveis. Assim, vamos supor que esse meu psi né, para uma certa energia total de x1, x2 pode ser escrito como sendo um certo, eu não sei qual rótulo ainda aqui, E de x1 vezes ômega ET de x2. Tá certo? Se eu jogo essa expressão aqui, opa, faltou psi. Né? Se eu jogo essa expressão aqui, eu vou encontrar uma coisa assim, ó. Menos h cortado ao quadrado sobre 2 m1 e de x1. Eu peguei essa expressão toda aqui e dividi por psi, tá? Para chegar nisso aqui. D2 del x1 2 de ET mais V1 de x1 mais menos da cortando ao quadrado sobre 2m2 ômega ET de x2 deu 2 ômega isso tudo igual a E. Todo mundo acompanha isso aqui? Certo? É só método de separação de variáveis. Eu tenho essa equação, que é a equação de autovetores e autovalores para a newtoniana total. Para resolver ela, eu faço essa hipótese aqui, que eu posso decompor a minha função dessa forma. Certo? E depois que eu faço isso, eu substituo essa expressão aqui e encontro essa equação diferencial agora aqui. Só que isso é uma equação diferencial parcial, porque depende de duas variáveis, mas esse pedaço aqui, ó, só depende de x1, isso aqui só depende de x2, e esse cara aqui é uma constante, de x1 e x2. Aqui, ó, é uma função de x1. Uma função de x1 qualquer que eu ainda estou a determinar. Certo? Aí como é que a gente faz agora? A gente sabe que uma função que só depende de x1, mas uma função que só depende de x2, somadas, né, só podem satisfazer uma igualdade como essa se ambas forem uma constante. Certo? Aí o que a gente faz? A gente fala, então, esse cara aqui, ó, menos h cortado ao quadrado sobre 2m1 et vou botar duas linhas aqui só para facilitar a derivada, tá? Mais v1 de x1 é igual a e1, isso, e menos h2 sobre 2m2 WET, duas linhas, menos V2 de x2 igual a E2, de forma que o meu ET vai ser igual a E1 mais E2. Certo? Mas essencialmente isso é o que a gente tinha feito antes. Certo? Se eu aplicar a nossa newtoniana agora
H como sendo H1, 2, mais H2, 2, né? Eu tenho a minha metonina total assim. Se eu aplico ela, como é que eu tinha escrito? Eu botei o... botei o N. Isso. N aqui. E2. N', 2. Se eu aplico o meu H total, o que vai acontecer? Esse cara atua aqui primeiro. Esse aqui ele vai ter uma identidade em 2, não vai fazer nada aqui. Mas esse cara tem o H1 atuando em 1. Então sai o E1. Esse cara atuando aqui vai dar identidade aqui, não faz nada. E o H2 atuando aqui, que sai o E2. Então isso aqui vai ser E1N mais E2N' atuando nesse espaço aqui, nesse vetor aqui. Não, é incrível, né? O cara fica cortando grama, cara, na frente do CCE a manhã inteira. O que a gente ganha? Agora você sabe construir espaços mais complicados, você entende a formalização matemática por trás disso. Então, por exemplo, a gente vai construir todos os espaços que representam um grupo de rotação. A gente vai mostrar, por exemplo, como a gente pode usar isso para construir, digamos, espaços que representam partículas compostas. Tem várias aplicações depois. Não, o que a gente, praticamente daqui até metade para o fim do curso, a gente vai fazer milhões de aplicações disso, tá? Por isso que eu estou gastando bastante tempo nisso, mas é porque é uma ferramenta que a gente vai usar muito. O E1 e E2 são degenerados? Em que sentido? Que tem as mesmas energias? A gente não sabe, depende de quem é H1 ou H2. Se os potenciais forem diferentes, você vê claramente que as equações diferenciais vão ser diferentes. É que como a gente construiu com eles comutando, não era para a consequência disso ser que são degenerados? O alto estado de um, no que diz respeito ao outro, é potencialmente degenerado, sim. O alto estado. É. Porque uma coisa é um desses vetorizinhos aqui ser ou não ser degenerado. Isso aqui simplesmente só significa, só vai acontecer praticamente sempre, porque a energia geralmente é degenerada. Aquele negócio que eu falo para vocês sempre. A pergunta é, esses produtos também são degenerados? E a gente já viu isso, né? Porque, por exemplo, eu posso fazer esse cara aqui, ó, o E1N, tensor E2N', 2, mais E1N, 1, tensor E2N, duas linhas, 2. Tá certo? Isso aqui é um vetor no meu espaço de produto tensorial. Se eu aplicar o meu H1 aqui, vai sair essa energia daqui e vai sair essa energia daqui, que são iguais. Então, essa combinação linear é um autovetor de H1, 1, 2. Tá certo? Mas só esse cara aqui ou só esse cara aqui também são autovetores desse mesmo cara com o mesmo autovalor. Certo? Então você vê que eu posso ter uma degenerescência em relação ao outro. Tá certo? Justamente porque, por causa da construção via produto tensorial aqui. E o fato desse cara aqui atuar como identidade aqui. Você quer dizer tanto o alto valor quanto o alto vetor é degenerado entre eles?
Não, o que eu quero te dizer é que quando você tem dois operadores que comutam, você tem esse tipo de degenerescência que eu estou falando aqui, que é a hamiltoniana que olha só para um pedaço dela, dos altos estados, vai ter sempre o mesmo alto valor para uma série, para um conjunto grande nesse caso, infinito de autovetores. Certo? Que é aquele processo de filtragem, mas depois que você filtra totalmente, você sabe que você vai encontrar. Ou seja, se você pega o seu conjunto completo de operadores que comutam, nesse caso aqui de interesse é o H1 e o H2, e você fizer um processo de filtragem, ou seja, digamos que você começou nesse estado aqui, aí você mediu o primeiro H1. Digamos que tivesse mais outros vetores aqui com outros valores de energia para a primeira partícula, digamos assim. Aí eu medi e encontrei H1. Na hora que eu medi H1, colapsou para essa combinação linear aqui. Tá certo? Agora eu medi H2. Quando eu medir H2, ou eu vou medir esse valor, ou eu vou medir esse valor. Isso é uma das regras da mecânica quântica. Na hora que eu meço um alto valor. Na hora que eu medir um alto valor, digamos que eu medir esse aqui, meu estado, esse cara vai embora, meu estado vira esse. É aquele processo de filtragem. Agora, se eu tornar a medir E1 ou E2, eu vou medir sempre os mesmos altos valores. Então, eu reduzi o meu vetor digamos, a um único vetor no momento que eu meço todos os operadores compatíveis. Certo? Okay. Agora, e se a gente tivesse no caso aqui, só porque a gente está um pouco atrasado, deixa eu aproveitar isso aqui. Então, a gente fez essa separação de variáveis e chegamos nessa equação aqui, tá certo? Mas isso veio do fato de que eu comecei com V1 mais V2 aqui. Digamos que eu não tivesse isso, digamos que eu tivesse um V que é uma função simultânea de x1 e x2. Aí eu fiz a minha separação de variáveis, encontrei esse negócio aqui. Mas aí, como é que eu vou fazer agora para resolver essa equação diferencial? Parece que não tem muito que eu posso fazer, né? Porque se essa função é simultaneamente de 1 e 2, eu não posso usar aquele argumento. Ah, esse pedaço só depende de 1, esse pedaço só depende de 2, então a soma de f de x1 mais g de x2 igual a uma constante. Essa equação aqui algébrica só pode ser satisfeita se essa função e essa função forem simultaneamente constantes. Certo? É fácil ver isso porque você deriva essa expressão em relação a x1, você encontra f' de x1 igual a zero, e se você derivar essa aqui em relação a x2, a expressão toda em relação a x2, vai encontrar que g' é igual a zero. Se g' é igual a zero, g é uma constante, se f' é igual a zero, f é uma constante. Mas você não pode, porque eles são, em princípio, variáveis independentes. Certo? Mas você tem razão, se tivesse um vínculo, aí seria diferente. Tá? Mas na hora que eu tenho uma expressão desse tipo aqui, ó, eu teria um cara desse aqui mais um certo h de x1, x2. Como é que eu resolvo isso aqui? Não dá para usar, parece que a separação de variáveis falhou aqui. Mas por que a separação de variáveis falhou? Né? É porque a gente está agora no caso B. No caso B, eu não consigo escrever o meu H como sendo H1 por causa desse termo aqui, ó. Né? O que me permitiu separar foi o fato de que o meu V separava no V1 e no V2 e esse objeto comuta com esse aqui. Tá certo? Mas isso não é mais o caso. Então eu não posso mais fazer esse cara aqui no caso B. Então vamos estudar aqui o caso B. Mas significa então que produto tensorial, método de separação de variáveis é uma coisa que pode ser aplicada às vezes, mas às vezes não? Será que existem sistemas que não permitem essa separação em produto tensorial? Parece que
Bom, parecer o caso, né? Mas seria muito estranho, porque não havia nada de dependente do problema na hora que a gente construiu o produto tensorial. Parecia uma coisa bastante geral, que não dependia das estruturas hamiltonianas, certo? Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Agora vamos pegar aqui então o caso B. Aquele primeiro vetor, ele também está contendo um espacinho, né? Qual vetor? Tem Esse cara aqui? isso. O produto. Ele pertence, né? Esse cara aqui pertence a V1, V2. Era essa dúvida? Nesse caso B, a gente não vai pegar um espaço de Hilbert maior e depois estudar os espaços de Hilbert menores. A gente vai fazer isso? Não, a gente vai mostrar que isso vai ser possível. Ah, é? É. E aí eu vou dar um argumento para vocês para mostrar que isso é sempre possível. Tá. Ou seja, sempre dá para usar essa estrutura de decomposição em produtos tensoriais. Há casos em que o espaço de Hilbert maior não abrange todos os espaços de Hilbert? Isso é possível? Eu não entendi exatamente o que você está perguntando. Como assim não abrange? Eu vou pensar em caso. Depois eu retorno. Tá. A gente vai responder muitas dessas perguntas quando a gente discutir representações irredutíveis. Tá certo? Mas aí é um pouco mais abstrato. Mas é mais ou menos nesse caminho que você está perguntando, que é como que eu estudo esses espaços vetoriais em geral e saber quantos deles existem? Porque eu posso fazer essa pergunta, posso dizer... É porque a gente ainda não está vendo o outro lado da moeda, que é a estrutura dos operadores. A estrutura dos operadores vai estar associada à estrutura das simetrias do seu espaço. E aí você vai procurar as representações de um grupo de simetria. Tá certo? A gente vai fazer isso primeiro para o grupo de rotação e eu vou falar um pouco das representações irredutíveis dos grupos em geral. E, por exemplo, quando a gente faz isso para o grupo de Lorentz, a gente descobre a classificação de partículas. Então, através do estudo das representações irredutíveis do grupo de Poincaré, no caso, que seria o grupo maior que contém o grupo de Lorentz, a gente encontra a classificação de todos os tipos de partículas. Férmions, bósons, massa, helicidade, ou seja, você encontra tudo aquilo que a gente usa para dizer o que é partícula fundamental. O que seria um grupo de simetrias? Grupo é o nome de uma entidade matemática. São objetos que você tem um produto entre eles. É um espaço... Tipo o grupo SO3. Isso. Esse seria um grupo. Qual é o nome dele? O grupo SO3 é o grupo de rotações. O grupo de Poincaré é o grupo de todas as transformações que deixam a métrica de Minkowski invariante. Na verdade, o grupo que deixa a métrica de Minkowski invariante é um grupo um pouco maior, tá certo? Mas que é o que envolve também dilatações. De Lorentz faz isso? É porque o grupo de Lorentz, você está pensando nas rotações e boosts num ponto. O grupo de Poincaré, a única diferença do Poincaré para Lorentz é que Poincaré inclui translações espaciais e temporais. Ou seja, você pode pegar a sua métrica de Minkowski e você pode girar. Né? Você quer calcular um vetor aqui. Aí você pegar esse vetor aqui, ele tem um certo módulo. Agora gira esse vetor do jeito que você quiser, calcula o módulo dele, é igual. Tá certo? Então a métrica é invariante por rotação. No caso de Minkowski é a mesma coisa. Aquela parte de Minkowski que é esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, ele vai te dar tipo uma métrica euclidiana na seção espacial. Certo? Então, toda essa simetria de rotação é igual. Agora, se você quiser calcular o módulo de um quadrivetor, então você vai pegar essa métrica aqui num objeto com 4 componentes, vai ver que ele vai ser invariante por mais transformações ainda do que rotação. Você também pode fazer uma transformação de boost, ou seja, você vai para um referencial inercial com uma velocidade constante em relação ao que você estava, e você descobre que o módulo do quadrivetor também é igual.
o módulo do quadrivetor não muda. Né? Se eu tenho um quadrivetor assim, ó, x mi, n, eta, mini, x mi. Né? Esse número não muda, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o boost que você quiser, que esse número é sempre igual. Se esse quadrivetor tiver componentes somente espaciais, ele representa um vetor no espaço e um subgrupo da rotação, um subgrupo desse cara aqui é o subgrupo de rotações. Tá certo? Mas você vê que o grupo de simetria que mantém essa quantidade aqui invariante, ele é maior do que só o de rotações. Só que eu também posso fazer translações. Eu posso pegar esse vetor aqui e dizer que ele está num certo ponto do espaço, transladar para outros pontos. Aqui eu estou dando um exemplo ruim, tem que ser velocidades, tá? Eu posso fazer essa translação, ou seja, minha partícula tem um certo quadrivelocidade aqui, eu translado essa partícula para cá, ela vai ter a mesma quadrivelocidade aqui, né? Ou seja, a métrica aqui que mede a quadrivelocidade é a mesma métrica que mede a quadrivelocidade aqui. Por isso que tem um grupo de Poincare. Então, vamos pegar o caso B? E vamos pegar o caso B na situação em que o nosso V de x1, x2 é igual a V de x1 menos x2. Certo? Bom. A questão é a seguinte, a gente tentou resolver esse problema aqui e mostrou aqui que a separação de variáveis não funcionaria, certo? Porém, nesse caso aqui, ó, a gente pode se valer dessa estrutura para fazer uma transformação canônica. A gente pode fazer o seguinte, a gente vai dizer que x é igual a x1 menos x2, e a gente vai dizer que x, centro de massa, é igual a m1 x1 mais m2 x2 sobre m1 mais m2. Certo? Essa escolha aqui, ó, primeiro, vocês concordam que se eu souber x e xcm, eu consigo recuperar x1 e x2? É fácil, né? Uma transformação linear, é fácil ver que essa transformação é inversível, tá certo? Transformação na metade das componentes do seu espaço de fase induz uma transformação canônica no espaço de fase total, certo? Se você faz essa transformação canônica no espaço total, você vai encontrar... Vocês viram isso, né? Imagino. PCM, P1 mais P2 e P. Tá? Essa, só para, não sei se vocês já viram esse problema aqui quando vocês viram na mecânica analítica? Já viram esse problema de você transformar o seu sistema para o sistema no centro de massa? No referencial de centro de massa? Então, quando você faz isso aqui, basicamente o que você quer é um sistema que represente com uma variável representando a diferença das posições. Por isso que isso aqui é o que você quer, tá certo? Esse pedacinho aqui você escreve você poderia escrever de outras formas quaisquer. Você poderia fazer só x1 mais x2, por exemplo. Seria a maneira mais simples, inclusive. A gente faz dessa forma para que a newtoniana fique simples. Porque senão os termos de momento iam ter termos cruzados. Certo? Mas quando você escolhe essas novas variáveis aqui, a transformação canônica te garante que P tem que ser assim. Senão o seu novo sistema não seria canônico. É isso que eu estou perguntando se vocês viram em mecânica analítica. O que é o x e o cm? O que é o x e o xcm? É isso aqui. Não, tudo bem. Fisicamente, o que é o xcm é o centro de massa. É o x centro de massa. É o quê? É a diferença relativa, né? A posição relativa. É a posição de uma partícula relativa à outra. Por que é só um momento? Na quantidade que você tem, você pode fazer essa soma M mais P2? Aqui é tudo mecânica clássica.
Eu estou pegando só variáveis canônicas, tá certo? Mas a variável pode ser a soma. Pode. Pode. O momento do centro de massa é a soma e a diferença dos momentos é esse negócio esquisito que parece centro de massa. Então, é o que eu estava falando para vocês. Isso aqui é a escolha física. Tá certo? Esse cara aqui é a consequência necessária. É a consequência não. É a restrição necessária para que a transformação seja canônica. Ah, tá. Você fixa um e outro você... Exatamente. Transformação canônica é assim, né? Você, digamos, fixa metade e a outra metade é dada. Se você escreve agora só Hamiltoniana, ela vai ficar assim. H. Tá? Isso aqui é fácil de fazer, pessoal. Eu aconselho, se vocês não tiverem feito pelo menos uma vez, façam, tá? Vai ser PCM quadrado sobre 2M, onde eu vou definir aqui M como sendo M1 mais M2. Deixa eu ver se é isso. Isso. E MR. E aqui a gente chama de massa reduzida. É igual a... Cadê? M2 sobre M. Então você vai encontrar PCM quadrado sobre 2M. Ou seja, aqui eu tenho tipo uma partícula livre com a massa total, mais o nosso P do relativo sobre 2 da massa reduzida, mais o nosso V, que era x1 menos x2, mas virou só de x. Pode lembrar o conceito de massa reduzida? Massa reduzida é justamente, digamos... Deixa eu ver como é que eu posso... basicamente é isso aqui, né? M1, M2 dividido por M1 mais M2. Quando você tem esse tipo de expressão, às vezes facilita muito você, para você entender o significado físico dela, você pensar nos limites do que está acontecendo, certo? Então vamos pensar no, por exemplo, M1 ficando muito maior que M2. Se M1 ficar muito maior que M2, o que acontece? Esse cara aqui fica muito grande, mas esse cara fica muito grande em relação a esse. Então fica M1, aí divide com esse M1 aqui, dá só M2. O que significa massa reduzida? Significa o seguinte, eu tenho duas massas aqui, M1 e M2. Eu aumento muito a inércia dessa aqui. Então praticamente, na hora que essas duas interagirem, essa vai ficar mais ou menos parada e essa vai se mexer. Então a massa reduzida é a massa associada a esse grau de liberdade relativo. É a massa porque é a massa do grau de liberdade associado à diferença das posições. É o grau de liberdade que tem a massa, não a partícula, entendeu? Aí você vê que nesse caso, limite, em que M1 é muito grande, o M1 fica parado. Se o M1 está parado, digamos no limite que o M1 é infinitamente maior que o M2, o M1 está realmente parado, a massa, você vê que é a massa de uma partícula M2, que está presa numa outra coisa que não se mexe nunca. Então é só a massa M2. E vice-versa. Se eu aumento muito a massa de 2 em relação a 1, acontece isso, entendeu? Acontece a mesma coisa. O M2 fica parado e M1 mexe. Então o grau de liberdade aqui ia ter só a massa M1 ou só a massa M2. É tipo um parâmetro de ordem de relevância? Não, é a inércia, só que é a inércia de um certo grau de liberdade. Pensa que você tem F igual a MA. F igual a MA, tá certo? Esse cara aqui, ele te determina a inércia no sentido de que, né, A é igual a F sobre M. A força é a mesma, tá certo? A interação eletromagnética. Então, vamos tirar a gravitacional da brincadeira, porque ela ia chatear a gente, é bastante diferente. Mas pensa numa força eletromagnética. A força é a mesma sempre. A carga elétrica está lá
E a força está mexendo na partícula. Quanto mais eu aumento a inércia, mais a minha aceleração é diminuída. Significa que, né, aquela força vai ter mais dificuldade de acelerar aquela partícula. Tá certo? Só que veja, isso aqui é a aceleração da posição de uma partícula. Mas eu posso ter a aceleração da posição relativa entre duas partículas. Entendeu? Eu posso ter a aceleração de outras coisas que também estão associadas à posição, mas não exatamente à posição de uma partícula. Entendeu? Então eu posso estender esse conceito de inércia para a inércia de qualquer grau de liberdade que indique a resistência daquele grau de liberdade a se mexer quando aplicado uma mesma força. No contexto de partículas clássicas, dá bem entender bem, mas na quântica eu não consigo imaginar isso. O que seria a massa disso? É a mesma coisa, cara. É porque se você lembrar lá do Hamilton-Jacobi, você vê que a estrutura quântica vem da mecânica clássica, né? E digamos, com uma partícula com maior massa, ela vai ter, com a mesma interação, digamos, a função de onda dela vai ficar mais tempo parada, digamos assim. Mais tempo parada não, mas vai demorar mais para se deformar. Minha dúvida é que a gente passa a interpretar não como partícula, mas como função de onda. Aí que seria uma função de onda mais massa, como interpretar? É a função de onda do grau de liberdade relativo. Porque agora eu tenho a função de onda, porque eu posso pegar minha função de onda que vai me dizer a probabilidade de encontrar a partícula 1 aqui e a partícula 2 acolá. Mas eu posso pegar uma função de onda que vai me dizer qual é a probabilidade do centro de massa estar aqui e da posição relativa entre as partículas ser tal, entendeu? É a mesma coisa. Certo? Por que não vai aparecer? Porque o potencial só depende da diferença. Na verdade, a gente faz de propósito isso, né? Porque no momento que a gente faz o potencial, a gente vê que o potencial só depende da diferença, a gente percebe que essa aqui é uma boa nova variável para simplificar o problema. E quando a gente faz essa escolha aqui, os momentos não se misturam. Se a gente tivesse feito uma outra combinação linear de x1 e x2 que não fosse essa, aqui não ia aparecer só um dos p's e outros, ia ter um termo cruzado aqui, mais p, cm, p, aqui. Mais umas constantes aqui quaisquer. É quando a gente faz aquela combinação com M1x1, M2x2 e M1 mais M2 aqui, que a gente obtém essa expressão sem um termo cruzado aqui. E agora que eu não tenho um termo cruzado, o que acontece? Mas o potencial não continua sendo termo cruzado? Tem, mas o termo cruzado passou a ser uma variável canônica na nova descrição do meu problema. Então você vê que aqui, ó... E por que as variáveis canônicas são importantes, pessoal? Porque a gente sabe que o comutador de x, cm, p... Comutador não, parente de Poisson. P, cm é igual a 1. E a gente sabe que x e p é igual a 1. E a gente sabe que x, cm e P é igual a 0. E a gente sabe que x, P, cm é igual a 0. E a gente também sabe que o comutador que o parente de Poisson desse com esse é 0 e desse com esse aqui também é 0. E por que isso é importante? Porque pela regra de quantização de Dirac, esses caras vão virar os nossos comutadores. E quando eles virarem nossos comutadores, eu vou ter aquela mesma situação que eu tinha no caso A. Isso mais isso só contém um par de variáveis canônicas, enquanto esse cara só contém um outro par de variáveis canônicas. É melhor ainda, na verdade o x nem aparece aqui, o x centro de massa. Então esse operador comuta com esse operador. Tá certo? E isso acho que para responder em parte a pergunta do Gustavo. Nesse caso eu mostrei que uma transformação canônica levou a gente uma nova newtoniana que novamente é separável numa newtoniana H1 mais H2. E a pergunta poderia ser, mas será que isso vai sempre acontecer? A resposta é sim. E por que ele é sim? Por causa da estrutura canônica da teoria. Você sempre vai começar de posições e momentos. A não ser que você mude a estrutura canônica da mecânica clássica, na mecânica quântica você sempre vai ter
digamos, x1, x2, que vai comutar, x1, x2 de uma partícula, que vai comutar com x1, x2 da outra partícula. Entendeu? E como eles vão comutar na estrutura dos parentes de Poisson, essa estrutura de um subconjunto de operadores que comutam entre si e outro subconjunto de operadores que comutam entre si vai sempre existir. Né? Ou seja, não importa a newtoniana, o fato de x e p serem canônicos vai dizer pra gente que eu vou sempre ter x1, p1, né? E eu vou sempre ter x2, p2. E esses caras aqui, ó, esse conjunto de operadores comuta com esse conjunto de operadores. Se eu encontrar uma representação desse, uma representação desse, eu sempre posso fazer o produto tensorial das duas e encontrar uma representação via produto tensorial dos dois. Entendeu? Se isso vai ser útil para resolver a equação, aí já é outra pergunta. Certo? Talvez fique separável ou não fique separável aqui. Aqui são duas partículas em uma dimensão. Isso. Isso. Mas agora, justamente, o que vai acontecer agora é que, digamos que você tenha o que você representava uma partícula, você pode representar agora uma partícula em uma dimensão, você pode representar uma partícula em 3 dimensões. Tá certo? E isso aqui você pode pensar como sendo x1, tensor x2, tensor x3. Tá certo? E você pode ter mais partículas também. Você pode ter x1, aí deixa eu fazer assim, x, y1, só para um, z1, certo? E eu posso ter agora isso aqui também. Tá certo? Que é o estado que representa duas partículas em 3 dimensões. Certo? Quando você vai ver o pessoal trabalha com um atômico molecular e coisas do tipo, eles vão trabalhar com estados assim que representam 300 partículas em 3 dimensões. Né? Então você vai ter um cacetado de dimensões para descrever e tal. Tudo via produto tensorial. E como eu falei para vocês, é muito mais simples pensar assim quando você estende para um caso mais complicado. Então ninguém vai resolver uma newtoniana com 300 partículas de uma vez. Geralmente você simplifica escrevendo primeiro os espaços individuais, né? Aí a interação às vezes você introduz como teoria de perturbação, uma aproximação qualquer de campo médio, assim por diante. Certo? Beleza, deixa eu ver, a gente tem tempo? Tem. Bom. Bom, o que a gente vai entrar agora é a questão das partículas idênticas, certo? E a gente vai entender como que a hipótese de que partículas são idênticas afeta a nossa descrição via mecânica quântica, ok? Então, só para tirar uma conclusão do caso B, é que essa nova newtoniana pode ser escrita como uma combinação linear de outras duas newtonianas que comutam, assim como no caso A. E aí, todo caso B tem o caso A. Ou, tipo, esquece isso último que eu falei. Tudo que eu falei anteriormente estava certo. Uhum. Nem todo caso B... É porque o caso A é quando as newtonianas comutam. E aí o caso B a gente fez para as newtonianas comutarem. Que não comutam. E eu mostrei que existe um exemplo, por exemplo, de um caso B que pode ser transformado num caso A. E o que eu queria mostrar para vocês é que a estrutura de comutação de H1 H2 ela é útil para resolver o problema, mas ela não é necessária para a decomposição em produto tensorial. Né? E que a estrutura canônica da teoria sempre te garante que você pode fazer essa decomposição. Mas nem sempre ela vai ser útil para você resolver a equação diferencial. Mas sempre eu consigo, por mais complicado que o potencial seja, eu consigo decompor ele dessa forma. Como assim? O caso B que você falou que o potencial
a subtração a distância entre... Relativa. Isso. Esse é um potencial específico, mas todos os potenciais possíveis, eles podem ser decompostos desse jeito e eu ter a computação de 2 newtonianas novas. Eles são todos solúveis. São solúveis, mas não necessariamente passíveis de serem decompostos. Você nem sempre vai conseguir resolver um problema de 2 partículas, ou de 3 partículas, ou de n partículas, com uma soma direta de n estados livres. Então, o caso B que você me deu, ele é um caso particular específico e único. Só ele... Único não, mas é um subconjunto. Ele representa um subconjunto. Certo? Bom, então como a gente não tem tempo para começar a conta, eu vou fazer mais uma discussão aqui sobre essa parte, as ideias físicas por trás disso aqui. Né? O que você diz, o que distingue 2 partículas? Por exemplo, uma característica física externa. Interação. O tipo de interação, carga, por exemplo. Né? Mas o que você quer dizer com isso? Veja, se eu tenho uma partícula que está em eu tenho 2 partículas que digamos, que não tem nenhuma característica além da sua posição no espaço. Elas são idênticas? Eu tenho 2 partículas que não têm mais nenhuma característica além das suas posições no espaço. Eu posso dizer que elas são idênticas? O que é respeitar a simetria? Elas não estão sofrendo uma interação diferente? Não, é justamente o que eu falei, elas não têm outra característica. Pois é, mas uma está numa posição e outra está em outra. Então eu posso dizer, essa aqui é uma partícula e essa é outra. Separar? Você pode separar? Digamos, eu tenho... Pensa num objeto macroscópico qualquer, mas idêntico ao outro. Contanto que eu saiba que um está aqui e outro está ali, eu posso distingui-los. Só pela posição? Só pela posição. A propriedade dela, não é a essência dela, não sei. Só está a diferença na posição, mas a essência do que é a partícula, se ela é carga elétrica ou não. Uma bola do Brasil é uma bola do Japão. Uma bola o quê? Uma bola do Brasil é uma bola Bola do Japão, sim. Mas aí eu sei, essa é a bola que está no Brasil e aquela é a bola que está no Japão. Eu consigo distinguir elas. Mas os dois são bolas. Mas são bolas. Essa que é a diferença entre distinguibilidade e indistinguibilidade, né? E como é que se diz? Não é esse o ponto que eu queria trazer. Você tem 2 objetos que são idênticos e estão em 2 pontos diferentes. Você pode destacá-los por causa disso, certo? O problema é que quando você vai para a mecânica quântica, por mais que isso seja verdade, você não sabe mais a posição da partícula. Né? Ou seja, você tem aqui uma função de onda e você tem uma outra função de onda. Certo? Digamos que essas 2 funções de onda descrevam 2 partículas que têm como únicas características posição no espaço. Certo? Se a minha função de onda ela for, digamos, caindo aqui para perto de 0, mas nunca 0, como a gaussiana é, por mais que ela caia muito rápido, ela nunca é exatamente 0. Toda vez que eu medir essa função de onda, eu posso, digamos, medir nessa posição aqui, eu nunca vou ter certeza absoluta que eu medi essa partícula aqui, ou se eu estava medindo essa partícula aqui. Você tem 2 partículas, elas são descritas por essas 2 funções de onda. Isso. Aí agora, digamos, eu estou num sistema composto. Eu preparei o meu sistema com essas mesmas 2 partículas, com essas 2 funções de onda aqui. Aí eu meço uma partícula. Só que elas não têm características nenhuma além da sua posição no espaço. Quando eu meço, como é que eu vou saber se eu medir essa aqui ou se eu medir essa aqui? Exatamente. Eu não tenho como saber. Oi? Por que faz alguma diferença? A gente vai construir justamente todas as consequências possíveis disso.
E a gente vai falar o seguinte, se elas tiverem natureza distintas, por mais que sejam idênticas, é esse que é o ponto que eu estava querendo trazer antes. Se elas tiverem natureza distintas, por mais que sejam idênticas, na hora que nós construímos o espaço de Hilbert, a gente vai ter uma certa conclusão. Se a gente disser não, elas são indistinguíveis e elas são intrinsecamente idênticas, a gente vai construir o espaço de Hilbert e vai ter outra conclusão. O que é natureza? Carga, tipo. Uma coisa é eu não saber quem é quem, mas elas em si são diferentes. É a minha ignorância. E outra coisa é elas não diferirem em si. Elas serem duas ondas no mar, entendeu? Ou elas serem duas coisas diferentes. O mar é o mesmo, são duas ondas no mar, entendeu? Mas a gente vai discutir isso com detalhe. Certo?